Olá, meus amigos, como vão? Tudo bem? Seguinte, ó, eu estou dando continuidade aqui na matemática básica, capítulo 3, radiciação. Notem que foi trabalhado desse capítulo 3 a parte de potenciação e também trabalhei com vocês os produtos notáveis, tá ok? Então agora, parte 3, radiciação. É importante lembrá-los o seguinte, que uma raiz é um expoente fracionário. Então nós temos aqui a seguinte situação, ó. Raiz, aqui você tem o teu índice da raiz aqui, ó, e aqui tem o expoente do radicando aqui, ó. Você vai ter que a saída, o caminho que você tem que usar é que o A está elevado a m sobre n. Veja, por isso que uma raiz é um expoente fracionário. Você não pode nunca esquecer o seguinte, ó, daqui você pode passar para cá, mas também em alguns momentos você tem que fazer esse caminho de volta. Sempre é importante entender que podemos daqui para lá ou de lá para cá. Notem quem vai no lugar de quem, ó. Este denominador vira o índice aqui da raiz, ó. Beleza? E aqui o numerador fica nesse expoente aqui. Nós temos as principais propriedades. A primeira propriedade, moçada, raiz n de A vezes B. É raiz n de A vezes raiz n de B. Ok? É possível desmembrar numa multiplicação. Cuidado, numa soma ou subtração, não tem essa propriedade. A segunda multiplicação, nós temos a divisão. Raiz n de A sobre B é a raiz n de A dividido pela raiz n de B. Sempre lembrando que o B não pode ser zero, porque o denominador não pode ser zero. Cuidado para não confundir e pensar que não tem raiz de zero. Raiz zero, raiz quadrada de zero é zero, raiz cúbica de zero é zero, certo? O que não pode ter é raiz no, desculpem, zero no denominador, tá ok? Aqui, meus amigos, é o seguinte, como nós sabemos que uma raiz é um expoente fracionário, se você escrever aqui, ó, raiz n de A elevado a n. A gente fala que simplifica, na verdade você vai ter A elevado a n dividido por n, que vai dar 1. Então A elevado a 1 é A mesmo, por isso que deixamos dessa forma. Também é possível simplificar, se você tiver assim, ó, raiz n de A elevado a m. Caso o n e o m, esses dois valores, podem ser simplificados por um outro valor aqui, você pode fazer isso, e geralmente deverá ser feito isso. Do tipo, raiz sexta de x à quarta. Tanto 6 quanto 4 podem ser divididos por 2, que seria esse p aqui no caso 2, tá? Seria raiz cúbica de x ao quadrado. Então você pode fazer isso aqui, simplificar, tá ok? Por um mesmo valor, tá ok? Lembrando vocês também, ó, só é permitido somar ou subtrair fatores com radicais semelhantes. O que vem a ser radicais semelhantes? Então nós temos essa expressãozinha aqui, ó. 2 raiz quadrada de 8 menos 3 raiz quadrada de 2. O 8 posso desmembrar. Como é que eu faço? Eu sei que o 8 é 2 ao cubo. Esse 2 ao cubo eu já escrevi como sendo 2 ao quadrado vezes 2 elevado a 1. Tá ok? Na verdade, se você conservar a base e somar os expoentes, propriedade da potenciação falado com vocês na última aula, tá ok? Vai dar 2 ao cubo. Eu desmembro para deixar essa potência igual a esse radical e podemos simplificar. Note que esse 2 sai aqui, ó. Então você já tinha um 2 aqui, esse 2 está fora da raiz, esse não deu para simplificar, continua dentro da raiz. Ali, ó, eu apenas copiei. Lembro que 2 vezes 2 é 4, eu tenho 4 raiz quadrada de 2 menos 3 raiz quadrada de 2. Esses são os tais radicais semelhantes, ó. Raiz quadrada de 2 e raiz quadrada de 2, certo? Então nós podemos somar ou subtrair se os radicais forem semelhantes. E são, nesse caso, 4 raiz de 2 menos 3 raiz de 2 vai dar raiz de 2. Então a gente tem que procurar, em algumas situações, deixar esses radicais semelhantes, ok? Para poder somar ou subtrair. Aqui eu trago para vocês um exercício 11 da página 17. Esse exercício ele traz o valor de A, que está aqui em azul, e traz aqui, ó, o valor de B, que está aqui em azul. E ele pede, olhem aqui, quem é A sobre B. Então, veja só. Ele traz que A é 1 sobre 25 elevado a 1 meio, vezes 25 elevado a 3 meios, dividido por 2 vezes 1000 elevado a menos 1 terço. Tá ok, ó. Vamos entender. Expoente fracionário é uma raiz. Então, ó,
1 sobre 25 elevado ao meio. É 1 elevado ao meio, ó. 1 elevado ao meio é a raiz quadrada de 1. 25 elevado ao meio. 25 elevado ao meio é a raiz quadrada de 25. Que sabemos que vai dar 5. Na sequência aqui, a raiz quadrada de 25. Mas por enquanto deixamos aqui, ó. 25 elevado a 3 meios. Beleza? Esse aqui, ó, veio aqui. E esse aqui ficou no expoente do 25. Tá ok? O denominador, lembro, expoente negativo. 2 vezes 1000, o 1000 que está elevado a menos 1/3. Quando o expoente é negativo, regra da potenciação, inverto a base, a potência fica positiva. Tá ok? Continuando aqui, nós temos então, raiz quadrada de 1 é 1. Raiz quadrada de 25 é 5. E aqui, eu apenas fiz que 25 era o 5 ao quadrado. Isso aqui vai ficar multiplicando potência aqui, ó. No denominador, 2. Beleza? 2. Expoente fracionário vira uma raiz, ó. Raiz cúbica de 1 elevado a 1, ó. Ou seja, 1 elevado a 1/3, né? 1 elevado a 1/3. E 1000 elevado a 1/3, ó. Vai ficar raiz cúbica de 1000 elevado a 1. Ou seja, 1000 elevado a 1/3. Continuando, nós temos esse 1/5 foi copiado. Agora aqui, ó, eu fiz assim, simplifiquei aqui porque podemos. Agora ficou 5 ao cubo fora da raiz, tá ok? E aqui no denominador, 2. Raiz cúbica de 1 é o mesmo. E raiz cúbica de 1000 é 10. Você percebe que aqui agora, ó, eu tenho uma divisão de potência de mesma base. 5 elevado ao cubo dividido por 5 elevado a 1. Eu conservei a base, subtraí os expoentes, 3 menos 1, deu 2. E aqui eu simplifiquei, 2 vezes 1/10 é 1/5. Se eu conservar o primeiro termo, que é o 5 ao quadrado, e multiplicar pelo inverso do segundo, eu chego aqui a 5 elevado ao cubo, esse é o valor de A. Ele traz para a gente também B. B, nós sabemos que B é 10/3 vezes, olha todo o colchete, 3 elevado a menos 1 menos, o menos 3 elevado a menos 1, tudo isso elevado a menos 1. Então eu tenho 10/3, 3 elevado a menos 1 é 1/3, menos, aqui, expoente negativo, inverto a base e o expoente fica positivo. Cuidado, o expoente negativo apenas inverte a base. Olhem bem, esse menos é o sinal da base, ele não altera o sinal da base, tá? Continuando, 10/3 vezes 1/3, agora jogo de sinal, menos com menos é mais, 1/3, tudo isso elevado a menos 1. Continuo aqui com 10/3, que eu não mexi desde o começo. Aqui 1/3 mais 1/3 são 2/3. Expoente negativo que está sendo mantido sempre, agora sim, ó, só tenho o número aqui, eu pego e inverto a base, deixo o expoente positivo, elevado a 1 nem precisa aparecer, simplifiquei o 3 com 3, o 10 por 2 é o 5. Eu tenho quem é o A e quem é o B. O A é 5 ao cubo e o B é o 5. Então, o A sobre B é 5 ao cubo dividido por 5 elevado a 1, que dá 5 ao quadrado, que é 25. Tá ok, moçada? Fiquem atentos ainda nesse capítulo, eu vou falar com vocês agora na sequência sobre a racionalização.